Se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Então, bem-vindos a esta noite de oração e palavra, de confissão da palavra, a confissão da esperança, em nome de Jesus. Bem-vinda, amada irmã Mônica Emer, graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Agradeço imensamente as orações. Estava esses dias conversando com o nosso amado presbítero Jorge. De fato, as coisas têm tentado se levantar contra a obra de Deus, sempre se levantam contra a vida daqueles que de alguma maneira promovem a fé, promovem a palavra, o ganho de almas. Então as armas se levantam. A palavra de Deus, entretanto, diz que o inimigo se levanta por um caminho para fugir por 7 caminhos da nossa presença. Então, nós nos agarramos a isso e oramos uns pelos outros. Estamos sempre conectados em oração, sempre conectados em confissão, sempre cobrindo a vida uns dos outros, para que sejamos como o corpo de Cristo fortalecido, o corpo de Cristo que mutuamente está edificando, mutuamente está colaborando em amor, em boas obras, em bons frutos. Colaboramos uns com os outros em orações, muitas das vezes numa ligação, num telefonema, numa mensagem de texto, SMS, WhatsApp, Telegram, e-mail, enfim. Então é assim que nós, como corpo de Cristo, a Igreja do Senhor, nos unimos em fé e em oração. Neste domingo próximo, passado, eu não pude estar na igreja, porque acordei febril, e nesse período agora de pandemia, essas questões, nós precisamos de ter todo o cuidado, na verdade. Outrora, antes dessa época de pandemia, vim à igreja, cansei de vir à igreja com febre, com dores, com uma série de coisas, mas depois da pandemia isso não é mais possível. Então deu uma febre, deu alguma coisa, precisamos resguardar-nos em quarentena. Entretanto, as orações da igreja, as orações dos irmãos, as mensagens, a palavra, e ter visto também o culto, que foi uma bênção maravilhosa, tudo isso unido foi muito gratificante para mim, muito animador para a glória do Senhor. E já no domingo mesmo, no final do dia, eu já estava me sentindo perfeitamente melhor e em perfeita vitória para a glória e o louvor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, de maneira que eu quero uma vez mais agradecer a Deus pelas orações, por todo o carinho, pelo culto maravilhoso que tivemos, agradecer a Deus pelos seus cuidados, atenção e cuidado especial para com a vida do seu povo. Minha segunda palavra é informar os meus amados irmãos que agora, nesse semestre, nosso culto de oração se dará às sextas-feiras, 7h30 da noite. Nós precisaremos essa mudança, efetuar essa mudança nesse semestre, devido à faculdade do bispo. Eu já estou há 4 anos abrindo mão das matérias de quinta-feira e por isso acumulando essas matérias. E agora, para que eu possa concluir o curso, para que eu possa concluir essa etapa, eu realmente preciso de ter o culto, o dia de quinta-feira disponível para a faculdade, e nós migramos o culto de oração neste semestre para sexta-feira às 19h30. O mais importante é que nós estejamos aqui unidos em fé e oração. E diga-se de passagem, sexta-feira é um dia extremamente emblemático para essas questões, porque há muitas crendices aí fora, às sextas-feiras, né? Sexta-feira 13,
sexta-feira, meia-noite. Então, o dia de sexta-feira, a parte da noite, as trevas estão aí fora, muitos jovens, muita gente está metida aí fora no álcool, na prostituição, no adultério, na balada. Então sempre final de semana sabemos que é momento de muito terror espiritual, não é verdade? Muito terror, muita gente nas portas dos cemitérios, oferecendo lá a sua vida para o engano, para o inimigo, não é verdade? E nós vamos estar aqui às sextas-feiras batalhando diligentemente pela fé, batalhando em nome de Jesus, em oração, em ministração e na palavra de Deus, para declarar livramentos tremendos para a vida do povo de Deus, sobre a nação brasileira, sobre nosso município, nosso estado, sobre nossos conterrâneos, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essas são as minhas primeiras palavras, e eu quero então, sem delongas, agradecer a Deus em louvor e adoração, porque Ele é o nosso amigo. Nós contamos as nossas vidas para Ele e Ele nos acolhe. Então vamos passar agora um momento de oração e louvor. Vamos abrir o coração, vamos rasgar as vestes da alma, vamos preparar a terra do nosso coração. Eu quero abrir um parênteses, lembrando os meus amados irmãos que a parábola do semeador, Jesus disse que Jesus mostrou as dificuldades da semente. Quando a semente da palavra é plantada, é jogada ao coração, há muitos desafios, há muitos inimigos da palavra de Deus, muitos inimigos da semente da palavra. Então diz que o sol queima a semente, os espinhos sufocam a semente, ou a semente caiu num solo rochoso, não tinha raiz nem duração em si mesmo, em vindo o escândalo, a perseguição, aquela vida se escandalizou. Diz que quando a semente é plantada, o inimigo vem e arrebata o que foi semeado no coração. Então, amados, nós precisamos de ter todo o cuidado com a questão do nosso culto racional, sabendo que o culto online é uma bênção, é uma porta que Deus abriu, é uma bênção maravilhosa, poder transmitir e me comunicar com os amados nos mais diversos bairros, municípios, lares, famílias, é uma grande bênção, mas também exige os nossos cuidados e a nossa atenção, porque muitas das vezes em casa, no nosso lugar de conforto da nossa casa, muitas coisas roubam e disputam a nossa atenção. Às vezes são os filhos pequenos, são os animais de estimação, o cachorro vem abanando o rabinho para brincar, ou então é o telefone que toca, é o vizinho que chama, não é verdade? É a televisão que às vezes que deveria estar desligada e está lá ligada fazendo barulho, concorrendo com a palavra de Deus. Então isso tudo tira a atenção do culto racional e é prejudicial. Então é importante você se voltar totalmente para o culto, se voltar totalmente para a adoração, entregar o teu culto perfeito, racional a Deus, sabendo que por uma mensagem, uma palavra, um momento de oração, coisas de Deus estarão certamente ocorrendo na sua vida. Muitas das vezes os olhos os olhos físicos não irão imediato visualizar, entretanto, como andamos pela fé, nós cremos que Deus estará fazendo a sua obra maravilhosa. Então vamos adorar este Deus que é nosso amigo, vamos adorar este Deus que é nosso íntimo, melhor e maior amigo, que cuida das nossas vidas. Vamos louvar, vamos orar, vamos abrir os nossos corações, em nome de Jesus.
Graças a Deus. Me acolheu, sarou minhas feridas. Graças a Deus. Pai amado, obrigado por esta noite maravilhosa, Deus. Nós estamos aqui com os teus filhos amados, com a tua igreja amada. Estamos disponíveis para Deus, Pai. Nossos corações agora se abrem, rasgamos as vestes da alma e do coração, ó Pai, porque estamos conscientes que diante de Deus estamos desnudos, Pai. Não há nenhum canto do coração que o Senhor não tem acesso. Não há nenhum pensamento que possamos escondê-lo de Ti, ó Pai. Então, estamos desnudos, abertos, de coração, corpo e alma, para Cristo Jesus, para que a Tua Palavra faça a diferença em nossas vidas, Pai, para que a Tua Palavra limpe nossos pensamentos, faça uma asepsia geral, uma faxina, Senhor, que seja agora este culto racional um momento de faxina, um momento de lavagem totalmente do coração, Pai, para que nós tenhamos uma vida, uma mente, uma alma limpas por Deus, limpas pela palavra. Como Jesus disse, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então nos voltamos para Jesus, nos voltamos para a oração, nos voltamos para os louvores, nos voltamos para a comunhão com Jesus, nosso amigo Jesus, o nosso amigo Jesus, sim, que pelo servo a própria vida renunciou. Graças a Deus, Jesus. Obrigado pelo teu amor eterno e infindável, Senhor. A tua misericórdia, ó Deus, que nos dá tempo para que sejamos formados, para que sejamos lapidados, nosso caráter, ó Deus, seja modulado à imagem e à semelhança de Cristo Jesus. Ó Pai, queremos derramar agora as nossas vidas ante o trono da graça, porque nós sabemos que ante o teu trono, ó Pai, existe socorro. Tu és um Deus que te comprazes, Pai, no socorro, que tens deleite no coração, ó Pai, em dar aos teus filhos alívio, escape, livramentos. Ó Deus, Hebreus diz que tu não socorres a anjos, mas que tu socorres a descendência de Abraão. Então aqui estamos, ó Pai, buscando a face de comunhão com Deus. Aqui estamos, ó Pai, absolutamente convictos, absolutamente certos, ó Pai, de que é no esconderijo do Altíssimo que a nossa alma há de se regozijar, é no esconderijo do Altíssimo que a nossa alma há de se fartar. Estamos absolutamente certos, ó Pai, pela experiência de vida com Deus, pela experiência com a palavra, pelos olhos iluminados pelas Sagradas Escrituras, que é a nossa ligação contigo, ó Pai, é este cordão umbilical, é a nossa dependência com Deus que nos mantém de pé, Senhor. A tua misericórdia renovada a cada manhã, ó Deus, ardentemente almejamos, desejamos, ansiamos por Ti, Senhor. Ardentemente nossos corações se voltam para Jesus. Manifesta a Tua glória, Pai. Manifesta, Senhor, o poder incrivelmente de Deus, o poder da ressurreição neste lugar. Que vidas que estão destruídas, Pai, vidas que estão trilhando o rumo da morte, sejam agora alcançadas, sejam agora mudadas, sejam agora transformadas, Senhor. Que todo o poder da escravidão, que todo o poder das prisões existenciais sejam agora quebradas em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós estamos em oração e louvores,
Estamos seguindo, ó Pai, o ensinamento prático da Tua palavra. Quando Paulo e Silas, naquela viagem missionária, estavam presos em Filipe, e diz que estavam na câmara mais obscura, mais fétida, lá no final, presos os pés nos troncos, e diz que aqueles homens estavam louvando e orando a Deus. E de repente Jesus, o amigo, de repente Jesus estava acolhendo aquelas orações e louvores. De repente Jesus, que estava com eles naquele lugar, fez tremer as cadeias, fez tremer a prisão, e de fato as portas se abriram, o mover de Deus ocorreu, o milagre de Deus foi visível, foi grandioso, a glória de Deus foi sentida e vivida, e para a glória do santo nome de Jesus, Deus se fez manifesto naquele lugar, Senhor. Ó Pai, ó Pai, ó Paizinho, reaviva-nos, Senhor. Reaviva-nos, Pai, como estes homens foram avivados por Ti, Pai. Reaviva-nos, Senhor, como Paulo foi. Reaviva-nos, Pai, o coração, como os Teus apóstolos e servos, Pai. A galeria da fé, aqueles homens que foram avivados, como Enoque, que andou contigo, ó Pai. Reaviva-nos, Senhor, como Daniel, que não se curvou perante a idolatria, não temeu quando havia um decreto que o impedia de orar e de adorar a Deus. E da mesma forma como Dantes fazia, colocando-se no alto da sua sacada, orava a Deus, e por isso foi lançado na cova de leões. Mas, Senhor, a Tua mão esteve com Daniel, ó Deus, e o livrou da boca dos leões. Senhor amado, aviva-nos, Pai, aviva-nos como Sadraque, Mesaque e Abednego, Senhor, que não se intimidaram perante o mundo, não se intimidaram perante a palavra do mundo, não se intimidaram, Senhor, ante face perder a própria vida, Senhor. Antes de tudo, eles falaram: se o Senhor quiser nos livrar, o Senhor nos livrará. Mas se o Senhor não quiser nos livrar, Ele continua sendo nosso Deus. Não nos curvaremos à Tua imagem. E diz que aqueles homens lançados numa fornalha 7 vezes mais acesa e quente, Senhor, quando eles foram lançados no interior daquela fornalha, Pai, era para de imediato os corpos daqueles homens ter sido queimados em chamas decompostos, ó Pai. Mas diz que eles caíram no meio daquelas chamas, Pai, e nenhum fio do seu cabelo foi chamuscado. A única coisa que foi queimada eram as cordas que lhes atavam os pés e as mãos e o corpo, ó Pai, de maneira que quando os servos do rei olharam lá para dentro, eles viram homens dançando, eles viram homens se alegrando, e algo de sobrenatural era tremendo, saltava-lhe aos olhos daqueles homens, que eles disseram ao rei: ó rei, nós não lançamos 3 homens atados naquela fornalha? Como é que agora os nossos olhos nos mostram, ao invés de 3 homens atados e queimando, nos mostram 4 homens soltos e dançando, e o 4º homem tem um aspecto resplandecente. Aquele 4º homem era o próprio Deus com aqueles jovens. Ó Paizinho amado e bendito, reaviva-nos os corações, Pai.
Mostra-nos, Deus, a tua glória, Pai. Mostra-nos, Pai, o poder de um coração reavivado. Mostra-nos, Pai, o poder de um coração que busca intimidade contigo, Senhor. Foste tu quem disseste: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Foste tu quem disseste, ó Pai: aquele que tem sede, beba dessa água, e do seu interior fluirão rios de água viva. Sim, Paizinho amado, eu quero declarar nesta hora o poder de corações reavivados, o poder de corações que têm intimidade com Deus. Ó Deus, aquela intimidade que John Wesley buscou, ó Pai, e diz que a rainha não tinha medo nem dos exércitos e nem das espadas, mas ela tinha medo, ela temia quando John Wesley dobrava os seus joelhos para orar. Meu Deus, reaviva os nossos corações, Pai. Reaviva os nossos corações, Pai. Estes dias eu estava vendo a reportagem de um homem convertido nos países orientais, nos países onde não é permitido a pregação da palavra, onde existe perseguição e morte aos cristãos. E aquele homem estava dizendo que a igreja no mundo ocidental está dormindo, porque a liberdade religiosa, apesar de ser uma bênção, a liberdade religiosa, apesar de ser uma grande bênção, podemos pregar a palavra, podemos andar livremente, anunciar o evangelho. Isso tem sido uma maneira de fazer com que os crentes durmam. Os crentes estão dormindo. Em meio a tanta liberdade, os crentes estão dormindo. Enquanto lá debaixo de perseguição, eles sabem o que é o valor de ter uma Bíblia, o valor de ler uma passagem bíblica, porque se eles forem pegos com a Bíblia dentro de casa, eles serão tidos por criminosos e presos. Em alguns casos poderão ser julgados à morte. Então eles sabem qual é o valor, amados, de ter a palavra de Deus. Eles conhecem na pele o valor de poder abrir as Sagradas Escrituras e estudar. Qual é o valor de poder ter uma família espiritual onde congregar. O valor de que é poder ter os canais da internet abertos para que podemos estar em comunhão, celebrando a Jesus, louvando a Deus com liberdade de expressão. Então aquele homem disse: a igreja no mundo ocidental está dormindo, porque muito mais deveria estar sendo feito por Deus, pela obra de Deus. Muito mais deveriam de estar evangelizando, muito mais deveriam de estar ganhando almas e doando as suas vidas para o reino de Deus, mas a igreja está dormindo. Então nós precisamos, nesta hora, reavaliar os nossos valores, reavaliar os nossos conceitos, reavaliar aquilo que nós temos colocado como prioridade de vida. Onde é que está o meu tesouro, amado? Aí estará o meu coração. Onde é que está o meu tesouro? Aí estará o meu coração. Eu estava meditando antes do culto na vida de Jó. E você sabe que eu quero lhes dizer algumas palavras a este respeito. Estamos num momento de oração, de louvor e de reflexão. Deus pode estar mudando a tua vida e a tua trajetória. Deus pode estar decretando uma transformação grandiosa dos teus valores de vida. Então eu quero refletir com você, amado. Você sabe que a dor, ela pode castigar o nosso corpo. A dor, ela pode castigar uma vida. Mas também a dor pode castigar a alma. A dor pode estar lá no fundo de uma vida, de uma alma, no âmago do ser,
onde o diagnóstico não consegue identificar, onde o raio-x não vai aparecer, a tomografia computadorizada não vai conseguir identificar. Não adianta colocar contraste na veia para tentar encontrar onde está a raiz daquela dor, porque muitas das vezes a raiz daquela dor está na alma. Uma alma que está sendo afligida, açoitada pelas dores, pela amargura, por perdas, assolada pelos ventos que têm soprado contra a vida, assim como foi na vida de Jó, a dor que atinge, amado, a todos sem distinção. A dor não vê a raça, a dor não vê a etnia, se ele é brasileiro, se ele é norte-americano, se ele é alemão, se ele é holandês, se ele é português, se é italiano, se é francês. Não, a dor não tem fronteiras. A dor é a língua mais universal que pode existir, é a dor. A dor não vê distinção de culturas. Se ele é doutor, ou se ele tem mestrado, ou se ele tem pós-graduação, ou se ele é analfabeto, se ele não tem curso fundamental superior, ela não vê nada. A dor alcança todos. A dor alcança o pobre, alcança o rico, alcança o alto, alcança o baixo. A dor não tem fronteiras e não tem barreiras. A vida de Jó é o exemplo disso. Mas alguém pode dizer, mas como estava a vida de Jó, bispo? Para que a dor alcançasse a vida de Jó, para que eu possa tentar me identificar com a história deste homem, como estava a vida de Jó. Amado, eu quero dizer que Jó tinha sua vida certa com Deus e com os homens. A vida de Jó estava certa com Deus e com os homens. Jó não tinha desvios na vida. Ele era um homem riquíssimo, era um pai exemplar, era um homem próspero na vida, próspero na alma, próspero nas atitudes, próspero nos seus relacionamentos. E a Bíblia testifica que Deus testificou sobre a integridade de Jó. Quem diga, bispo, será que aquele homem não era lá no fundo uma pessoa, você sabe, aparentemente era uma ovelha, mas lá dentro era um lobo voraz? Não, Senhor. A Bíblia diz que Jó era íntegro, era justo e se desviava do mal. Deus testificou a respeito da integridade de Jó. Mas mesmo assim, amados, diz que as questões se levantaram contra Jó. Jó perdeu seus bens, perdeu tudo. Jó perdeu seus 10 filhos num dia só, amados. Você imagine, por favor, o que é um homem perder seus 10 filhos num dia só. No mesmo dia, Jó enterrou seus 10 filhos. Jó perdeu bens, perdeu os filhos. Jó perdeu a sua saúde, a sua pele estava necrosada. E quando ele precisava pelo menos do apoio, que muitas das vezes nesses momentos de lutas da vida, nós buscamos o apoio das pessoas, buscamos o apoio da família, da igreja, dos pastores, dos bispos. Você sabe, 99,9% dos telefonemas que os pastores recebem são nos momentos de crise de alguém. Pega lá o telefone e liga para o pastor. Sabe, buscamos apoio nessas horas. Mas diz que nessa hora, a esposa de Jó tirou sua base de apoio e disse: Jó, abandona o teu Deus e morre. Oxe, que é isso, minha gente? A pessoa que naquele momento poderia ser talvez a mais importante na vida de Jó, tirou o apoio e disse: Jó, morre, cara, comete suicídio logo, abandona esse Deus que você está aí apegado.
E diz que aí o sofrimento de Jó ainda foi mais além. Que diz que os amigos de Jó o abandonaram. Os amigos de Jó fizeram acusações injustas contra Jó. Apontaram o dedo. Ah, Jó, você fez alguma coisa, não é possível. Ah, Jó, você está com algum pecado aí oculto. Não é possível que tanta coisa esteja acontecendo e a culpa não seja sua. Meu amado, em Jó capítulo 1, versículo 21 e 22, no meio deste mar revolto de dores, no meio desse mar revolto de aflições, de agruras, amado, no meio desses ventos temporais terríveis, o que é que Jó fez, bispo? Olha, amado, eu vou lhe falar o que Jó não fez. Jó não blasfemou contra Deus. Aleluia. No meio daquele mar de dores, olha o que diz Jó capítulo 1, versículo 21 e 22. E disse Jó: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Louvado seja Deus. Amado, isto é tremendo demais. Eu fico aqui, como diz os portugueses, e eu tenho nacionalidade portuguesa, então é bem próprio de mim falar. Eu fico acá com os meus botões, me perguntando: onde estão os irmãos da igreja durante a live do culto? Onde é que estão os restantes dos irmãos? Onde estão os irmãos no momento que é o momento de adoração, de reflexão? Onde é que estão os irmãos? Estão desfrutando de quê? O que é mais importante do que a fé, a palavra, a obra de Deus? O que é mais importante? Quantos de nós, amados, reclamamos às vezes porque não conseguimos atingir alguma questão, alguma meta? Mas diz que Jó perdeu tudo, enterrou seus 10 filhos num dia só, foi abandonado pelos amigos, acusado por eles, abandonado pela esposa, perdeu todos os bens. E quando Jó abriu a boca, e o inferno estava na expectativa, porque Satanás estava questionando as motivações de Jó. Satanás estava questionando as motivações daquele homem. Ah, Jó é rico, Jó tem muitos filhos, Jó tem uma vida próspera. Será que se Jó perdesse isso tudo, ele continuaria louvando a Deus? Será que se Jó fosse tocado na sua vida, ele continuaria adorando a Deus? Ele continuaria com essa fé toda que ele tem? Satanás estava questionando as motivações daquele homem. E diz que Deus permitiu. E Satanás avançou. E Satanás tocou nos bens. Satanás tocou nas famílias, nos filhos. Satanás colocou as pessoas contra Jó. Ao fim, a saúde de Jó estava aos cacos, com sua pele necrosada, e quando o inferno estava esperando que aquele homem abrisse a boca para blasfemar contra Deus, ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei.
Senhor, tu me deste esses filhos e tu os tomastes para ti. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo Jó não blasfemou contra Deus, não atribuiu nenhuma falta para Deus. Meu amado, como está a tua vida com Deus nesta hora? Como está a tua intimidade com Deus? Eu digo como disse aquele cristão em países orientais: a igreja no mundo ocidental está dormindo. A igreja está dormindo, amado. É muito entretenimento, é Netflix, é internet, é WhatsApp, é a praia, é o shopping, é o churrasquinho no final de semana, é a caminhada, é o jogo de futebol com os amigos, é aquela viagem, é o bate-papo com os vizinhos. Sabe, amado, nada disso está errado. Mas quando Deus não está no centro, quando o Evangelho não tem a prioridade, quando eu poderia honrar a Deus e deixo de honrar, quando eu poderia fazer mais pela obra do Senhor e não faço, quando eu poderia envolver mais a minha vida e não envolvo, e ainda dou desculpas, quero atribuir a minha falta de compromisso com Deus aos falsos profetas, aos que envergonham o Evangelho. Eu não vou me envolver com a igreja, olha quantos escândalos por aí. Eu não vou contribuir com a obra, porque olha quantos ladrões, roubadores estão por aí. Eu vou me resguardar. Deus conhece a minha vida. Só que Deus conhece tanto a tua vida, que Deus conhece o íntimo do teu coração. Deus conhece lá dentro, Ele sonda. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, amado. E quantos de nós tem a oportunidade de envolver-se com Deus e não se envolve, de servir a Deus e não serve, de contribuir mais e não contribui, de estar na casa do Pai e não está, de portar a sua Bíblia diariamente próximo de si e ter uma leitura diária e não a tem. Então diz que Jó bendisse ao Senhor e o louvou. E no final do livro de Jó, a palavra diz que Deus restaurou a vida daquele homem. Deus restaurou, ao ponto que Deus lhe deu o dobro de tudo quanto antes possuía. Deus lhe deu o dobro de tudo quanto antes possuía. E o último estado de Jó foi muito maior do que o primeiro. E Jó disse, no meio daquilo tudo, Jó disse assim: se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Então, meu amado, não permita que o mundo sufoque a semente da palavra. Não permita que a fascinação do mundo, a fascinação das coisas do mundo sufoquem a palavra. Não permita, amado, que as perseguições te escandalizem e você abra mão do reino. Não permita. Volte-se para o reino, volte-se para Cristo, volte-se para Jesus, volte-se para a obra de Deus, volte-se para as coisas espirituais. Eu sei que Deus vai honrar e abençoar rica e poderosamente a tua vida, em nome de Jesus. Olha, estamos refletindo, estamos louvando e estamos orando. Pai amado, eu sei que esta hora, Pai, vidas estão sendo alcançadas por Ti, Senhor. Eu sei que em meio à palavra, às orações, aos louvores ministrados, Pai, a mão de Deus está se movendo, Senhor.
Coisas sobrenaturais estão ocorrendo. Vidas estão sendo tocadas, corações estão sendo transformados. Pessoas estão realinhando, Pai, reajustando seus sonhos, suas prioridades, sua vida com Deus. Ó Pai, a minha oração esta noite é: reaviva, Senhor, reaviva os nossos corações, Pai. Reaviva a tua igreja, Pai, que está adormecida devido a tantas liberdades que nós temos, ó Pai. Reaviva, Senhor, reaviva teu povo nesta hora, Pai, para que preguemos a tua palavra, evangelizemos a tua palavra, o teu amor, Senhor, para que esta palavra possa correr à volta do mundo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu quero em oração, em clamor, em intercessão, em busca, Senhor, em louvores, em ações de graças a Deus, Pai, colocar-nos diante de Deus, Pai, em oração, exercendo o nosso sacerdócio universal, exercendo, Senhor, a nossa permissão Tua de nos aproximar ante o trono da graça de Deus, Pai. Pois aquele véu que havia entre o lugar santo e o santo dos santos, Senhor, aquele véu se rasgou. Aquele véu se rasgou. De alto a baixo, Pai. E agora Cristo Jesus nos preparou um novo e vivo caminho e nos deu acesso direto ao trono da graça de Deus. Agora, Pai, não existem mais barreiras, Pai. Portanto, o que nós temos que ter cuidado, Senhor, é com a nossa própria carne. Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, Senhor. Ó Pai, o quanto a nossa carne nos tem impedido de te servir, o quanto, Senhor, as nossas vãs filosofias, Pai, nos tem afastado da palavra, o quanto, Senhor, perdemos tempo, Pai, discutindo vãs filosofias e pensamentos numa verdadeira queda de braço, Senhor. Enquanto isso, Satanás está aplaudindo, Satanás está rindo da nossa cara, Pai, porque perdemos tempo, Senhor, perdemos tempo, ó Pai. A obra de Deus é deixada de se fazer, a obra de Deus é deixada de percorrer. Enquanto isso, Satanás aplaude, Senhor. Os filhos das trevas estão avançando com seus projetos e as suas obras, e a igreja fica estagnada, Pai. Senhor, eu clamo a Ti, meu Pai, eu clamo a Ti, meu Pai. Que a internet, esse culto que nós temos aqui, Senhor, possa alcançar mais e mais vidas, Pai. Possa abrir corações, Senhor, para pessoas serem generosas com a Tua obra, meu Pai. Abra os corações, Senhor, porque a Tua obra precisa correr, meu Pai. A Tua palavra precisa correr, Senhor. Faça, Senhor, a Tua obra correr, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Abra corações, abra mentes, Pai. Porque o mundo está avançando, Pai. O amor está se esfriando do coração de muitos, Senhor. E a obra de Deus estagnada. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. O meu clamor e a minha oração, Pai, é pela Tua obra, Pai. Ah, Senhor. Oh, meu Pai. Eu poderia orar a Deus dizendo, Pai, Pai, toca nos corações para que esta palavra corra a milhares de vidas e
Ainda que pessoas semeiem em outros ministérios, Pai, ministérios que sejam de Deus e não ministérios humanos, ministérios que não sejam teus. Semeie até em outros ministérios, Pai, não importa. O que mais me importa é que a tua palavra corra. O que mais me importa é que o teu evangelho seja pregado, ó Pai. Eu poderia orar assim e oro assim também, Senhor. Mas eu também me pergunto, ó Pai, e o nosso ministério, Senhor? Esse ministério eu sei que é o ministério de Deus, Pai. Porque eu tenho, Pai, a minha vida íntegra contigo, Senhor. Eu tenho a minha vida íntegra com o Senhor. Tu levantaste esse ministério há muitos anos, ó Pai. São 20 anos de caminhada. A nossa bispa também é uma mulher de Deus, Pai. Uma mulher íntegra. As pessoas que estão conosco, ó Pai, presbíteros, diáconos, são pessoas íntegras, são pessoas fiéis. Então eu oro, ó Pai, por que não pessoas generosas semeariam ou deixariam de semear aqui? Por que não semeiam aqui? Por que, meu Pai? Não há razões para isso. Assim sendo, ó Pai, eu oro a Ti também e te peço, abra corações, Pai, para que sim, semeiam em nosso ministério, Pai, para que a Tua palavra possa correr, Pai, para que o Evangelho possa correr e alcançar as nações, Pai. Que uma vez mais me venha à mente a entrevista com aquele cristão em países orientais, quando disse: a igreja está dormindo. Nós vemos na China o Partido Comunista ensinando as crianças a ter ódio de Deus, ensinando as crianças a ter ódio das Sagradas Escrituras. Nós temos visto, ó Pai, o Partido Comunista Chinês perseguindo os cristãos, prendendo-os, Pai, fechando igrejas, Senhor. Nós vemos, ó Pai, em outros países, pessoas sendo mortas, queimadas, decapitadas, pela fé em Cristo Jesus, Pai. Pessoas que não lhes são permitidas ter a Bíblia em casa. E nós aqui no Brasil, enquanto ainda temos liberdade de expressão, fazemos barganha com Deus, retemos mais do que é justo, ó Pai, deixamos de semear para a obra de Deus, deixamos de ter um coração generoso para com a Tua obra, Pai. E muitas das vezes a Tua obra no Brasil está passando dificuldades, Pai, sem ter condições de evangelizar em massa, sem ter condições de ir adentrar famílias, lares, sem condições, Pai. Então eu te peço, ó Pai, que esta palavra possa alcançar milhares e milhares de vidas, Pai. Que esta palavra possa converter corações, que esta palavra possa trazer mais vidas para o reino, ó Pai. Que esta palavra possa, meu Deus, gerar grandes sinais e maravilhas na vida daqueles que já são Teus, Senhor, na vida daqueles que já estão conosco, Pai. Que grandes sinais e maravilhas possam ocorrer na vida destes amados que são generosos, ó Pai. Porque eu sei que muitos dentro do nosso meio são mesquinhos, Pai. E isso tem que ser orado e falado, ó Pai. Muitos, porque a Tua palavra diz que uns darão a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. Muitos em nosso meio são mesquinhos, são avarentos. Muitos em nosso meio, ó Pai, poderiam semear e não semeiam, retêm a semente, ó Pai. Estão servindo a dois senhores, servem a Deus, mas servem a Mamon também, ó Pai. E isso é muito triste, ó Pai. As estatísticas mostram que
que menos de 30% da igreja evangélica é fiel dizimista. Menos de 30%, ó Pai. Menos de 30%, Pai, da igreja é fiel dizimista. Isto é muito triste, Senhor. Isto é muito triste, meu Pai. Se maior parte da nossa congregação, se todos os nossos irmãos fossem fiéis e generosos, a nossa igreja, por exemplo, já teria uma igreja própria. Se todos os nossos irmãos fossem fiéis, não apenas uma família, ou duas ou três fiéis. Nosso ministério nós temos 3 ou 4 famílias que são todos os meses fiéis dizimistas. Eu sei que nós temos outros irmãos que poderiam ser fiéis e não são, ó Pai. Pessoas que são avarentas, amam mais as coisas materiais do que as coisas de Deus. Então, ó Pai, eu tinha aqui uma mensagem com 10 folhas preparadas, 10 folhas preparadas para estudar. Mas a verdade é que Deus faz a obra como Ele quer, como Ele deseja. Deus faz a obra como Ele quer e como Ele deseja. Então, Senhor, eu quero me estender um pouco mais em oração, Senhor, nesta noite abençoada. Me estender em oração e fé nesta noite maravilhosa. Porque, Pai, Tu queres operar coisas grandes na vida dos Teus filhos, Pai. Tu queres abrir portas que até hoje não foram abertas, Pai. Tu queres realizar sinais e maravilhas que até hoje foram retidas, Senhor. Até hoje foram retidas, meu Pai. Tu queres operar na vida dos Teus filhos, ó Pai. E eu quero, meu Deus, como um pregador da palavra, me colocar diante de Ti, Senhor, e Te pedir, meu Pai, cada dia mais crescimento espiritual, cada dia mais, Pai, crescimento na fé, cada dia mais, Pai, sabedoria bíblica, Senhor. Ó meu Deus, que Tu possas, Pai, falar ao meu coração de uma forma profunda, Senhor, para que eu possa ser usado por Ti. Meu Deus, que eu possa, Anderson Nogueira, ter cada vez mais disposição, Senhor, para Te buscar em oração, para Te buscar, Senhor, em comunhão, para Te buscar, Senhor, cada dia mais a face de Deus, porque, ó Deus, se eu tenho conhecido de Ti até certo ponto, é por falta minha também, Senhor, em primeiro lugar, porque a Tua palavra é clara: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, ó Pai, por outro lado, eu sei, Senhor, que nós só podemos conhecer de Ti aquilo que o Senhor se dá a revelar. Entretanto, esses são mistérios de Deus que parecem inconjugáveis, tais como os dois lados de uma moeda. Mas se eu pegar uma moeda e rodar a moeda, os dois lados da moeda vão estar ali, rodando, 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 ao ponto que nós não saberemos identificar se foi a falha do homem ou se isso é parte da ação soberana de Deus. Não saberemos identificar. Então, na verdade, ó Pai, são coisas que nos parecem inconjugáveis, mas que estão debaixo da soberania de Deus. Quando nós olhamos, Pai, Faraó, a Tua palavra diz que Deus endureceu o coração de Faraó para que não libertasse os filhos de Israel. Mas em outra passagem diz que o próprio Faraó endureceu o seu coração. Então, ó Deus, na mesma medida era Deus endurecendo, e na mesma medida era o próprio Faraó endurecendo. Ó Deus, como nós poderíamos dar contas de nós mesmos a Deus, se é o próprio Deus que endurece o coração? Sim,
É Deus que endurece, e sim, daremos conta, porque também temos a participação nisso. São mistérios que parecem inconjugáveis. Entretanto, a palavra diz: orai e vigiai. Entretanto, a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Entretanto, a palavra de Deus diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos. E em que nós temos buscado, ó Pai, a nossa alegria? Em que, Pai? Em que nós temos buscado a nossa alegria? Quando sabemos que o Vasco vai jogar, não perdemos o horário. Quando sabemos, Senhor, que o time do coração vai jogar, não perdemos o horário. Quando sabemos, ó Pai, que aquela banda de música vai se apresentar, ficamos na primeira fila, compramos logo o ingresso. Quando vemos um filme muito interessante que vai estar nas bilheterias do cinema batendo recordes, lá nós estaremos com certeza. Quando o sol é 40 graus, a praia está lotada. Quando somos convidados para uma festinha de casamento, uma festinha do amigo, para um churrasco no final de semana, para ficarmos de chinela havaiana, calças curtas, de vida regalada, maravilhoso, lá nós estaremos. Mas a minha pergunta é: em que nós temos então buscado alegria? Quando Paulo disse, quando aquele homem estava preso em Roma, quando aquele homem estava com os pés na prisão e a cabeça na guilhotina, ele estava sendo maltratado, ele estava numa cadeia, sentindo frio, porque nem cobertor ele tinha. Escreveu uma carta para seu filho dizendo: olha, traga-me um cobertor, porque eu estou aqui com frio, com fome, exposto. Mas lá dentro daquela prisão, ele estava dizendo: não me envergonho, entretanto, eu me alegro no Senhor, porque o Evangelho está correndo. Eu me alegro no Senhor, o Deus da minha salvação, porque o progresso do Evangelho está acontecendo. Eu me alegro no Senhor, porque o Evangelho está correndo. E então eu vos digo: alegrai-vos. Outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor. Enchei-vos do Espírito, e não de vinho, no qual há dissolução, mas do Espírito. Senhor, a ordem para se encher do Espírito não é uma ordem para o clero da igreja. A ordem para se encher do Espírito não é a ordem para o bispo, o apóstolo, o pastor. Não. É para todos aquele que confessa o nome do Senhor. Enchei-vos do Espírito é uma ordenança de Deus para todos nós. Mas nossa igreja está dormindo, Senhor. O nosso povo está dormindo, meu Deus. O nosso povo está se enchendo com as vozes de Babel. Ouvimos a voz da pandemia, ouvimos a voz do que não sabemos o que acontecerá no ano de 2021, as dificuldades que nos assolarão o mundo. Ouvimos a voz de um medo que carregamos em nosso interior. Ouvimos a voz daqueles que não amam a obra de Deus a preço de sangue.
não amam a obra de Deus a preço de sangue. E nós lhes damos ouvidos e esfriamos, contaminando a nossa própria vida. Ouvimos a voz da nossa carne, que nos impede de orar, que nos impede de estar na igreja, que nos impede de sermos encontrados fiéis a Deus. Ouvimos a voz da avareza, ouvimos tantas vozes, a voz da incredulidade. A palavra diz que existem muitas vozes no mundo e todas elas têm um sentido, todas elas nos levarão a um sentido. E nós nos perdemos, Senhor, em meio a tantas vozes que nos tentam desviar dos teus propósitos, que nos tentam desviar, ó Pai, do prato principal da vida, que é Deus, Senhor Jesus, o teu amor, com que tu nos compraste por alto preço, e comunicar esse evangelho. Não é só receber o amor de Deus e ficar de perna para o ar. Não é receber o amor de Deus, ficar engordando espiritualmente e ficar de pernas para o ar. Onde é que está o serviço cristão? Onde é que está a mutualidade cristã? Onde é que está o participar dos sofrimentos de Cristo por amor à obra? Onde é que está? Toma a tua cruz e siga-me. Cadê? O evangelho agora se tornou um evangelho de amenidades, um evangelho de facilidades, um evangelho de oba-oba, onde todo mundo faz o que quer, diz o que quer e está tudo bem. Não, não está tudo bem, não. Não está tudo bem, não. Porque enquanto, Paizinho amado, a obra de Deus, os filhos de Deus estiverem dormindo, Pai, enquanto os teus filhos estão na madorna do sono da carne, as trevas estão matando, roubando e destruindo. A tua palavra diz: eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Mas diz que o maligno também veio para matar, roubar e destruir. E a grande questão, a grande pergunta desta noite, o grande tema desta noite é: em quem eu tenho buscado alegria? Em quem eu tenho buscado regozijar a minha vida? Em quem eu tenho buscado o deleite da minha alma? Ó Deus, nós refletimos hoje sobre a vida de Jó. Entendemos que a dor que aflige o corpo é a dor que também pode afligir a alma. Entendemos que essa dor não vê distinção, não vê raça, não vê barreiras e nem vê fronteiras. Ela atinge de todas as nações, de todos os lados, todas as pessoas, sejam elas doutas ou indoutas, sejam elas estudadas ou analfabetas, sejam elas ricas ou pobres, sejam elas altas ou baixas, gordas ou magras, sejam elas negras ou brancas, sejam elas quem forem, ó Pai, ela nos atinge a todos. Mas a diferença da resposta a essa dor é o que está sendo cultivado no coração, é a motivação da vida, são as nossas motivações. Por isso Paulo disse: em Theos, Cristo em nós é a esperança da glória. As nossas motivações são testadas, as nossas motivações são provadas. E se a dor chegar, o fogo chegar, e a motivação do coração for o dinheiro, a motivação do coração for o mundo, a motivação do coração for os prazeres da carne, a tua obra se queimará. Tu corres o risco de blasfemar contra Deus. Ovelhinha amada, aproveita hoje o dia, aproveita hoje a oportunidade e ouça a voz de Deus. Para de reter o que é de Deus, para de reter a obra de Deus na tua vida, para de reter
reter a alegria do Senhor na tua vida. Para de reter. Busque a tua alegria no Senhor. Você tem buscado a tua alegria no mundo? Você tem buscado a tua satisfação nas coisas terrenais? Você tem buscado o acolhimento entre o conselho dos ímpios? Você tem buscado pessoas que te aprovem em meio ao mundanismo, em meio aos amigos de copos de bar? Tira o teu pé do laço. Tira o teu pé do laço. Quais são as tuas verdadeiras motivações? Quais são as tuas verdadeiras motivações? Se a dor vem, se o dia mau vem, se as perseguições se levantam, se os tempos se tornam difíceis e as nuvens escuras, mas a motivação do teu coração for Deus, a motivação do teu coração for a alegria do Senhor, a motivação do teu coração for conhecer mais e mais a Deus, o amor de Deus, mais e mais, ovelhinha amada, ao fim de tudo tu dirás, como disse Jó: Senhor, eu te conhecia só de ouvir. Senhor, eu já era uma pessoa íntegra e justa, mas eu te conhecia só de ouvir, Pai. Agora os meus olhos te veem. Paizinho, desperta a igreja no Ocidente, meu Pai. Enquanto muitos de nossos irmãos estão perdendo a vida, Pai. Desperta, Pai. Desperta a igreja no Ocidente, Senhor. Abra o coração das pessoas, Pai, para semear no meu ministério, no ministério de pessoas de Deus e em ministérios que ajudam a igreja perseguida. Senhor amado, eu oro pela igreja perseguida, meu Pai. Quantos milhões de crentes estão sendo mortos, suas casas violadas, suas famílias mortas, seus sonhos destruídos, Pai. Quantas pessoas não podem ter a Bíblia dentro de casa? Quantas pessoas não podem expressar publicamente a sua fé? O nome de Cristo, ó Pai, a volta do mundo sido vilipendiado. A fé cristã tem sido massacrada, vilipendiada. E a igreja no Ocidente, ó Pai, está dormindo. Não está vendo os sinais do final dos tempos. A igreja no Ocidente, ó Pai, está embebecida, embriagada pelo entretenimento, embriagada, Senhor, pelos filmes, pelos teatros, pela própria liberdade, ó Pai, de ir e vir, que deveria de ser uma das coisas mais lindas e apreciadas com sabedoria, tem se nos tornado, ó Pai, uma dificuldade, Senhor. Pai, eu oro pela Tua misericórdia, Pai, que Tu não precises desatar a perseguição severa contra o povo ocidental, que Tu não precises, Pai, liberar, ó Senhor, a perseguição terrível e feroz que nossos irmãos no Oriente enfrentam, ó Pai. Que não seja preciso isso, Senhor, para que nós despertemos. Que não seja, ó Pai. Que nós acordemos ainda enquanto há tempo livre para pregar a Tua palavra, Senhor. Milhões de pessoas estão diariamente morrendo sem conhecer a Tua palavra. Milhões de pessoas estão diariamente morrendo sem ouvir o Teu Evangelho. E em que está a nossa preocupação?
Se vamos trocar de carro mês que vem? Qual será a roupa nova que vamos vestir? Qual é a nossa preocupação? Qual é o dia que nós vamos encher a nossa geladeira? Qual é o tipo de carne que nós vamos comer no final de semana? Se vamos comer Angus, picanha nobre ou Wagyu? Olha qual é a preocupação que vai em nosso coração. Mas é muita hipocrisia nossa, Pai. É muita hipocrisia, Senhor, em nosso meio, que precisamos jogar por terra isso, porque enquanto formos hipócritas do amor, Deus não se manifestará. Enquanto formos hipócritas do amor, a graça de Deus estará sendo retida. Quantas pessoas, Pai, em nosso meio fazem de tudo para envergonhar a Tua obra. Quantas pessoas em nosso meio, ó Pai, criam situaçõezinhas e lacinhos para tentar envergonhar a liderança, para tentar envergonhar os seus pastores. Quantas pessoas, Pai, não têm vergonha na cara, querem sair da igreja, mas só querem sair se for culpando os pastores. Olha, eu quero cantar no altar sem microfone. Se o pastor não deixar eu cantar no altar sem microfone, ele é um insensível. Ele, a culpa é dele, vou sair da igreja. Você me ligou numa hora imprópria. Eu estava na sala de cirurgia. Você tinha que ter uma bola de cristal para saber onde eu estava. Me ligou numa hora imprópria. Vou sair da igreja. Quantas pessoas, Pai, estão se levantando contra a Tua obra, e nós perdendo tempo, Pai. A Tua igreja perde tempo, Senhor. Os Teus filhos estão dormindo, meu Pai. E eu peço, pela minha vida, Senhor, que eu não durma espiritualmente, ó Pai. Pai, me desvia dos laços. Pai, me desvia das vozes contrárias. Pai, desvia o meu coração, ó Pai, dos tesouros desse mundo, ó Pai. Quando o nosso ministério crescer, for rico, ó Pai, eu não quero viver à base de gordura, enriquecendo, ostentando, ó Pai. Não permita que meu coração se perca a esta maneira, Pai. Senhor, permita que a Tua palavra corra, meu Pai. Permita que o Evangelho corra, meu Pai. Usa, Pai. Usa os Teus filhos que são generosos, que amam a Tua obra, Pai. Usa no ministério que for, na igreja que for, meu Pai. Se o problema for eu, Pai, tira-me, Pai. Se o problema for eu, meu Pai, me remova, Pai. Mas faz a Tua obra caminhar, Senhor. Faz a Tua obra caminhar, meu Pai. Não é possível que o mundo avance, que as coisas do mundo avancem, Pai. Que o mundo avance e a Tua obra fique estagnada, Pai. Não, isso não é possível, Pai. Eu não aceito isso, Senhor. Eu não aceito isso, meu Pai. Eu não aceito isso, Senhor. Faz a Tua obra, Pai, do jeito que tiver que ser feito, Pai. Mas eu te peço, Pai, de todo o meu coração, eu quero ser usado por Ti, Pai.
Eu quero ser usado por Ti, Pai. Eu quero ser usado por Ti, meu Pai. Esse é o meu maior sonho de vida, Senhor. Essa é a minha maior oração, e eu te peço, meu Pai, de todo o meu coração. Eu quero construir o meu legado, Pai, com amor à Tua obra, com fidelidade à Tua obra. Eu quero construir o meu legado, Senhor, com submissão a Deus e obediência à Tua palavra, Pai. Eu quero construir o meu legado, Senhor, de fé, com um bom testemunho de vida. Eu quero construir, Senhor, o meu legado, Senhor, de fé, como um herói da fé no século 21, Pai, em obediência e por Ti ser encontrado fiel, Senhor. Eu tenho orado e tenho te pedido, ó Pai, que o Senhor levante uma esposa para estar do meu lado, Senhor. Mas se não for de Tua vontade, ó Pai, que eu me case, então afasta, Pai, qualquer mulher de mim, Senhor. Afasta. Porque a Tua palavra diz no Novo Testamento, o apóstolo Paulo regula sobre isso em Coríntios capítulo 7. Se alguém está no Senhor, solteiro, dedicando ao Senhor, e assim está bem, então continue dessa forma. Então, Pai, a minha oração primeira e meu desejo primeiro é que eu volte a me casar, é que eu volte a ter uma esposa. Esse é meu desejo do meu coração. Mas se esse não é o Teu desejo, Pai, se esse não é o Teu querer, eu não sei se o Senhor vai voltar ano que vem ou daqui a 2 anos. Nós não sabemos. Muitas das vezes estão aqui me preocupando. Eu quero casar, e vi uma esposa e o Senhor vai voltar em 2022. Vai casar para quê se em 2022 eu vou voltar? Então eu não sei, Pai, os Teus planos. Estou orando isso como um exemplo. Eu não sei. E estou abrindo meu coração, Pai. Minha vontade, meu desejo em primeiro lugar é casar novamente, é ter novamente uma esposa, é poder constituir novamente uma família humana, como um dia o Senhor me deu. Mas o inimigo, a imaturidade que tínhamos, éramos jovens, Senhor, destruiu aquele casamento. Haviam interferências externas, haviam pessoas invejosas, havia imaturidade nossa, e aquele casamento foi destruído. Se o Senhor quiser, Pai, restaurar a minha vida, nesse sentido, o Senhor restaura, Pai. É o que eu tenho desejo, o que eu oro. Mas se também, Pai, for um desejo meramente humano, Senhor, que o Senhor me sustente, que o Senhor me guarde, que o Senhor me livre, Pai. Que o Senhor me dê condições, capacitação diária, Senhor, para viver para Ti, Pai. E que nada roube o meu foco de Deus. Que nada roube o meu foco da palavra, Pai. Essa é a minha oração a Deus, Pai. E qualquer impedimento maligno, qualquer impedimento satânico, Senhor, da Tua obra seja retirado, meu Pai. Todo dardo inflamado seja apagado. Toda mentira de Satanás seja destruída, Pai. E que a Tua obra possa avançar, Senhor. Sim, Pai. Todos nós, em algum momento da vida, ou melhor, em todos, carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia, das quais, falo como Paulo falou, eu sou o principal carente, Pai, delas. Do meio dos pecadores, eu sou o principal, disse Paulo. Então, ó Pai, que a Tua graça seja superabundante, que a Tua palavra seja capacitadora, que eu possa, Pai, a cada dia mais me encher do Espírito de Deus, que eu possa, Pai, a cada dia buscar a face de Deus,
buscar a comunhão com Jesus, Pai. Pai, que Tu já és o meu melhor amigo, mas que eu possa ser e ter o Senhor como meu melhor amigo, Pai. Que eu possa ter o Senhor como meu melhor amigo, meu Pai. Buscando os momentos de fragilidade, buscando nos momentos de insuficiência, buscando, ó Pai, em todos os momentos, que o Senhor possa ser o meu melhor amigo, ó Pai. Eu quero caminhar sempre contigo, Senhor. Meu Deus e meu Pai, reaviva a igreja ocidental, que a palavra da nossa boca saia como uma espada cortante, como uma labareda de fogo, Senhor, capaz de cortar corações, capaz de separar juntas e medulas. Que a Tua palavra em nossa vida ganhe autoridade, Senhor. A expressão da palavra tem autoridade, Pai, para salvar vidas, para resgatar pessoas. Ó Pai, que a Tua igreja não seja mais vista como um circo, que a Tua igreja não seja um lugar de piadas, que a Tua igreja, ó Pai, seja um lugar de restauração de vidas. Que pessoas, ao adentrarem no santuário de Deus, sejam transformadas pelo poder que há na Tua palavra, meu Deus. Faça isto, Senhor, acontecer nesses últimos dias, Pai. Porque a terra geme. A terra geme pela revelação dos filhos de Deus. A terra geme pela revelação dos filhos de Deus. A minha vida, Pai, depende única e exclusivamente de Ti, Senhor. A minha vida depende única e exclusivamente de Ti, Senhor. Eu me comprometo contigo, meu Pai. Debaixo do meu ministério, ó Pai, jamais haverá joguetes humanos, jamais haverá favorecimentos pessoais. Debaixo do meu ministério, ó Pai, jamais haverá, Senhor, bajulações e interesses escusos e escuros, meu Pai. Debaixo do meu ministério, ó Pai, o advogado, o médico, o empresário será tratado da mesma maneira que o empregado doméstico, o faxineiro e o motorista de ônibus. Debaixo do meu ministério, ó Pai, o que dizima 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, será tratado da mesma maneira do que dizima R$90 no salário mínimo, porque ele é dizimista também. Se ele pudesse semear mais, ele semearia mais também. Ele é dizimista também, ele é fiel também. E muitas das vezes com muito mais custo, porque ele recebe um salário de R$900 e tira 90 para dar ao Senhor. Será tratado da mesma forma, Pai, com o mesmo amor, com a mesma consideração pastoral. Oh, meu Deus e meu Pai, levanta do meu ministério homens e mulheres que amem as Tuas ovelhas, meu Pai. Levanta do meu ministério pastores segundo o coração de Deus, pessoas como Davi, pessoas que queriam agradar o Senhor,
pessoas que queriam engrandecer o nome de Deus. Sim, meu Pai, porque uma andorinha só não pode fazer verão. Eu sozinho não sou ninguém, meu Pai. Eu sozinho não posso chegar a lugar nenhum, meu Pai. Levanta pessoas desse ministério que amem a tua obra, meu Pai. Que amem a tua casa, Senhor. Que amem as tuas ovelhas. Pessoas que tais como eu, Pai, têm plena consciência das suas debilidades, das suas fraquezas e fogem do pecado. Porque já aprendi, Senhor, já aprendi as duras penas, Pai, que se eu brincar com o pecado, eu vou cair no pecado. O pecado vai me envergonhar. O diabo vai fazer chacota na minha vida. Eu não quero jamais brincar contigo, Pai. Eu não quero jamais brincar com a tua palavra, com a tua obra, Senhor. O mérito não é meu, o mérito é teu, Senhor. Mas talvez tenha sido por isso que o Senhor, aos 19 anos de vida, me chamou para o ministério e me separou. Aos 13 para 14 anos, eu já estava envolvido na obra de Deus. O Senhor sabia que de lá para cá eu iria errar, iria cair muitas vezes, mas era necessário todo esse tempo para o amadurecimento de Deus. Ah, Paizinho, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, para cumprir os teus propósitos. Eis-me aqui, Senhor, para fazer o que o Senhor quiser que eu faça, meu Pai. Quando o Senhor me mandar abrir a boca, eu abrirei. Quando o Senhor me mandar fechar a boca, eu fecharei. Quando o Senhor me mandar caminhar, eu caminharei. Quando o Senhor me mandar parar, eu pararei. Quando o Senhor me disser senta, eu sentarei. Quando o Senhor me disser levanta, eu levantarei. Pai, a obra é tua, as ovelhas são tuas, a palavra é tua, o poder é teu, a glória e a honra são tuas, e eu sou servo. O único lugar que eu quero estar, Senhor, é aos teus pés. O único lugar que eu quero ter, Senhor, é um lugarzinho no céu, Pai. O único lugar que eu quero ter, Pai, é um lugar perto de Ti, Senhor. Eu não quero glórias humanas. Eu não quero fama humana. Eu não quero riquezas humanas, Pai. Eu não quero riquezas humanas. Eu não tenho interesses em ter riquezas humanas. O dia que o meu ministério for muito rico, Pai, se eu me perder na riqueza, que alguém jogue isso na minha cara. Que alguém jogue isso na minha cara. Porque eu não quero riquezas humanas. O que eu te peço, Pai, é uma vida estável, uma vida equilibrada, minhas contas pagas, minha residência, que a prestação possa ser quitada, que a igreja também possa ter um local próprio, que o dia que eu queira viajar, principalmente para Israel, os caminhos do Novo Testamento, as pegadas apostólicas, os caminhos da reforma protestante, para aprender, sendo testemunha ocular dos lugares que Jesus, os apóstolos e os reformistas passaram, que eu possa fazê-lo. Fora isso, Pai, eu não tenho interesse de ter riquezas, Pai. Mas que o meu ministério, sim, possa ser muito rico, ó Pai.
para que eu possa pregar a palavra de Deus ao mundo inteiro, para que eu possa abrir igrejas em tudo quanto é canto, para que eu possa ajudar os pobres, os necessitados, os aflitos, os órfãos e as viúvas. Esse é meu desejo, Pai. Essa é a minha oração, Senhor. É isso que eu te peço, de todo o meu coração e de toda a minha alma, Senhor. Mas para isso eu sei, Pai, que somente um milagre de Deus. Então, Pai, eis-me aqui para fazer a tua vontade, ó Pai, para andar nas tuas pegadas e realizar o teu querer. Quero, Pai, cada dia, eu e as tuas ovelhas que estão nesta live e ouvindo agora, Pai, em algum lugar do mundo, queremos, Pai, buscar a nossa alegria em Ti. Queremos buscar, Pai, o nosso prazer em Ti. Que o prazer em Deus seja maior do que o prazer com o pecado. Que o prazer da palavra de Deus seja maior do que o prazer da palavra dos homens. Que o refúgio de Deus seja maior do que o refúgio dos homens. Que a nossa estrutura em Deus seja maior do que a estrutura dos homens, Pai. O pardal encontrou o seu ninho, a andorinha uma casa para si, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Aqueles que pensam, Pai, que o ministério e a igreja é fonte para ficar rico, lucrar e enriquecer, são loucos, lobos vorazes. Eu te peço que tu me livres disso, Senhor. Me livres de perder a minha alma por causa de uns trocados de dinheiro. Me livre de perder a alma por causa de vestes bonitas. Livre-me, Pai, de perder a alma por causa de prazeres transitórios. Livra-me, Pai. Que meu coração esteja sempre em Deus, Pai. Sempre em Jesus, Senhor, para fazer a tua vontade, ó Pai. Que nós possamos um dia, Pai, ter a maior junta de missionários do mundo, meu Pai. Que nós possamos sustentar a maior junta de missionários do mundo, Senhor. Ah, Senhor, se o Senhor permitir isso, meu Pai, eu vou buscar engrandecer o Teu nome e levar o Teu Evangelho a todas as nações, Pai. Que nós possamos ter um missionário em cada país desse mundo, Senhor. Em cada estado desse mundo, meu Pai. Que nós possamos ter condições, Pai, de fazer o melhor para a Tua obra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nessa hora final, Pai, eu te peço, Pai, que todos nós tenhamos uma noite de repouso, de descanso, de paz, de regozijo e de muita, Pai, mas muita gratidão a Deus, Pai. Ah, Senhor, muita gratidão a Jesus, Pai, porque nós somos filhos. Muita gratidão a Jesus, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Nosso nome está escrito no livro da vida, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, Pai.
quando isso tudo passar, quando todas as dores que assolam o corpo e a alma passarem, só restará a glória de Deus, Pai, a presença de Deus, Senhor, novos céus e nova terra, Senhor. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, para sempre, amém. E se aplausos eu receber, se parabéns eu receber por alguma obra, eu me gloriarei e me esconderei na cruz de Cristo, porque todas as coisas são tuas, todas as coisas são feitas por ti, por meio de ti e para ti. Toda glória e toda honra sejam dadas ao nome de Jesus. E aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, seu Deus. Ah, Paizinho, teu sangue derramado é o nosso maior tesouro, Senhor. Teu nome, Senhor, é amado por nós. Nós jamais trocaremos, Pai, a glória do teu nome pela glória dos homens, Pai. O teu nome é lindo, o teu nome é precioso, o teu nome é majestoso. A ti todo louvor e toda glória, Pai. Então, Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela tua presença, Pai. Agradeça a Deus, amado. Agradeça a Deus. Vamos, ovelhinha amada, agradeça a Deus. Aí do teu lugar, agradeça a Deus. Agradeça, agradeça. A presença dele é real na tua vida. Jamais ele vai retirar a bondade dele sobre você. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Pai. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Jesus, pela salvação, pela vida eterna. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário. Obrigado, Pai, por tão grandiosa salvação e redenção. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos regenerou. Obrigado, Pai, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Obrigado, Pai, porque nós somos tuas ovelhas.
Obrigado, Pai, porque nós estamos nas mãos de Jesus e nas mãos de Jesus, nas mãos do Pai. Ninguém poderá nos arrebatar. Obrigado, Jesus, porque aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia final. Obrigado, meu Pai, porque tudo que o Senhor faz é perfeito. Obrigado, meu Pai, porque nada dependeu de nós. Tudo dependeu do Senhor. Do início ao fim, tudo é o Senhor. Obrigado, Pai, porque nós temos um Deus que é amor. Nós temos um Deus que é a nossa rocha, é o nosso escudo, é o nosso esconderijo. Pai, nós podemos chamá-lo de Pai. Pai, muito obrigado, Pai, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Muito obrigado, meu Pai, porque tu nos leva mais além, Senhor, do que podemos imaginar. Muito obrigado, meu Pai, pela tua graça, pela tua paz, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigado por toda a grandiosa redenção, em nome de Jesus. E agora, que continuemos nesse espírito de alegria, de paz, de gratidão, de descanso, de conforto, de segurança. Não tenhas medo, amado. Jesus, Deus é teu Pai. Ele é o teu Pai. Não tenhas medo. Tu estás seguro nas mãos de Deus. Você está firme nas mãos de Jesus. A alegria do Senhor é a tua força, amado. Levanta a cabeça. Levanta-te. Deixa o passado para trás. Esqueça o que se passou. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. E que a graça de Deus, o amor do Pai, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente sobre a tua vida, em nome de Jesus. Te amo, amado irmão, amada irmã, amada igreja do Senhor. Obrigado a todos. Te amo muito, minha mãezinha querida. Obrigado por tudo que a senhora sempre foi, por todo o seu testemunho de vida, por ter me ensinado os caminhos do Senhor com o exemplo de vida. Muito obrigado a todos vocês. Eu os amo em nome do Senhor Jesus. Minha família amada espiritual. Um grande abraço. Boa noite abençoada. Graça e paz em nome de Jesus. Amém.